Apesar de ter uma possibilidade de um futuro brilhante, tanto no mundo quanto no estado religioso, morreu jovem, aos 27 anos. Aos olhos humanos, um fracassado, mas aos olhos de Deus, de fracassado para a mais alta santidade. E como? É o que veremos daqui a instantes no Caminhando com os Santos, na vida de São Rafael Arnaz. Como surgiu a vocação de São Rafael? Aos 19 anos, ao pedir de seu tio, ele foi levar uma carta ao abade cisterciense de São Isidro de Dueñas. E lá ele conta que teve uma experiência muito forte de fé, como nunca tinha estado. E como foi? Ele sentiu o primeiro chamado de sua vocação religiosa, como? Ao ouvir os monges cantando a Salve Regina, que estava anoitecendo. Era um costume dos conventos, vinham desde a Idade Média, muitos conventos, por ordem de seus fundadores, cantavam à noite a Salve Regina. E ele, ao ouvir a Salve Regina, sentiu essa manifestação de fé e o toque da graça foi o primeiro chamado para a sua vocação. Mas voltou e tocou a sua vida, entrou na Escola de Arquitetura de Madrid, estudou 2 anos e, apesar de sua habilidade e do gosto pelo desenho, não conseguiram vencer a força da graça que o chamava para ser religioso. Em 1933, visitou seu tio em Ávila e lhe revelou que queria abandonar o mundo, abandonaria mesmo e seguiria a vocação religiosa. Seu tio comentou nesse dia, tão débil fisicamente, mas a fortaleza que faltava ao seu corpo era completada pela fortaleza inteira que tinha a sua alma. Ele foi passar em Oviedo o Natal com seus familiares e em janeiro de 1934 entrou para o mosteiro. Qual foi o seu desejo? Muito mais do que ser um monge, ele queria ser santo. E ele dizia, quero ser santo diante de Deus e não diante dos homens. Mal sabia Rafael o que lhe esperava, pois Deus ia pedir dele uma santidade e que ele teria tremendas provações e muitos sofrimentos. Assim ele atingiria a santidade. Pouco tempo depois que estava no mosteiro, foi diagnosticado com diabetes. Imaginem, vocês que estão me ouvindo, tão jovem, 23 anos, diabetes. E a doença foi tão rápida, às vezes as doenças são rápidas, e se acelerou tanto que ele teve que deixar o convento para poder ir se tratar. Muito compungido e desfeito, teve que voltar ao mundo que ele havia renunciado para tratar, mas não se revoltou. Ele dizia, Deus deu a saúde, Ele tira. Nossa, Deus deu a saúde e Ele tira. Já pensaram? Que obediência à vontade de Deus. Deus deu a saúde, Ele tira. Se me fosse permitido acrescentar algo às palavras do santo, Deus deu a saúde, Ele tira, eu acrescentaria o seguinte, Deus deu a saúde, Ele tira, e depois, se Ele quer, Ele devolve também. Nesses dias que estamos vivendo essa pandemia, quantas vezes nós temos visto pessoas que Deus deu a saúde, tirou, e depois, com o tratamento e a unção dos enfermos, a quantos Deus tem devolvido a saúde? Deus é assim, Deus dá saúde, Ele tira, e vamos dizer, Ele devolve se for para o maior bem da pessoa. Então, com toda essa dor de ter que abandonar o convento e voltar ao convívio do mundo, ele dizia com toda submissão à vontade do Altíssimo, Deus deu a saúde, Ele tira, e foi tratar-se. 1 ano e meio de tratamento ele levou.
1 ano e meio. Já pensaram? Ele que tinha entrado para a vocação religiosa, quantas vezes não podemos estar no lugar que queríamos? 1 ano e meio. E nesse 1 ano e meio, ele viu que a sua saúde era débil mesmo. Condições, ele tinha o desejo ardente de ser um trapista, de ser um sacerdote, mas o seu físico não dava para seguir todo aquele regulamento, todas aquelas prescrições que um monge trapista, que um sacerdote teria que seguir naquele convento. Ele não teria condições, mas o seu desejo não diminuiu em nada. Então ele implorou para ser aceito como oblato. O que era o oblato? O oblato é aquele que queria viver segundo o espírito da ordem, se bem que cumprindo aquilo que as circunstâncias lhe permitiam, que deixasse ele viver lá e cumprir o que fosse possível. As regras que tinham os oblatos. Oblato quer dizer oferecido. Ele queria se oferecer e viver lá tanto quanto fosse possível viver. Foi aceito e voltou para lá. Nossa, quantas tribulações, meu Deus do céu, vai passar o nosso São Rafael Arnaiz. Vivia isolado na enfermaria. Por causa do regime alimentar que tinha, que só certos tipos de comida que podia ser servido, ele era objeto de críticas de alguns de seus companheiros. Por que ele tem que ter essa comida para ele, não pode ser como os outros? Ele aceitava tudo com paz. Incompreensões da parte de vários de seus superiores. Inclusive foi proibido, por causa do seu estado de saúde, de participar do ofício na igreja. Mas tudo ele aceitou com vigor de alma e sorriso nos lábios. Nossa, vamos parar aqui também. Quando Deus mandar as dificuldades para nós, as dores e os sofrimentos, tenhamos certeza que Deus vai nos dar força para tudo sofrer com vigor de alma e sorriso nos lábios. É o que necessitamos. Devemos ser assim, enfrentar as coisas com vigor de alma e sorriso nos lábios. Tenhamos essa confiança que Deus vai nos ajudar. Algum tempo depois, foi sofrendo cada vez mais. Os seus últimos meses tremendo, passava fome e sede. Por quê? Por negligência do encarregado de levar para ele a comida e água, esquecia. E ele, muita fome passou e muita sede, mas não diminuiu em nada o seu ânimo e a sua fé. Tudo que vem de Deus é bom, dizia ele. Se Deus dá alegria, está aceita. Deus dá as lágrimas, também aceitamos, dizia São Rafael. Ele dizia uma coisa muito interessante: eu durmo para agradar a Deus. A sua lei, entendeu? É a minha regra de vida. Fazer o seu desejo é a minha lei. São palavras dele. Olha que bonito. Se eu vivo, é porque apraz a Deus. Quando for a hora de eu morrer, é porque Ele quer. Não quero fazer nada fora do desejo de Deus. Que impressionante! Fazer tudo de acordo com o desejo de Deus. Como devemos ser assim? Olha a noção que ele tinha, a fé que ele tinha, que o que o seu Criador queria é o que ele queria, fazer a vontade de Deus. E aí ele faleceu de uma coma diabética no dia 26 de abril de 1938. No seu rosto, uma placidez e um sorriso, bem mostrava a glória que ele já estava recebendo. E é tão impressionante o que foi dito dele, que faço questão de ler. Acompanhe no texto que vai aparecer na tela. Olha o que foi dito de São Rafael Arnaiz. Sob o ponto de vista humano, sua curta vida parece ter sido um monumental fracasso. Não completou a carreira, não se projetou na sociedade, não realizou seus sonhos de sacerdócio, nem mesmo teve o consolo de observar a regra trapista e emitir os votos. No entanto, aos olhos de Deus, Rafael praticou uma forma de santidade peculiar. Sua alma atingiu a heroicidade das virtudes em meio ao silêncio, à dor e ao apagamento mais completos. Que impressionante!
Vejam, vamos pedir pela intercessão dele esta graça de nós em tudo fazermos a vontade de Deus. Na alegria, quando Deus manda alegria, é Deus que manda. Nas lágrimas, é Deus que manda. A sua lei seja o nosso desejo, não fazer nada fora do que Deus quer. Que exemplo para nós, que exemplo para nós aceitar esses reveses todos com vigor de alma e o sorriso nos lábios. Vejam, vou lhes dar a minha bênção agora, mas antes quero dizer o seguinte: deixe aí o seu like e se inscreva em nosso canal. Os arautos do Evangelho têm muito empenho de estreitar os seus laços com Deus e com Nossa Senhora. E nessa intenção, vou lhes dar agora a minha bênção, que cada um e cada uma estreite cada vez mais os laços com Deus, com Nossa Senhora, fazendo inteiramente a vontade deles. Pela intercessão de São Rafael Arnaiz Baron, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E lembre-se, hoje estarei rezando por todos vocês. Salve Maria!